Imagina só, florestas que não são só um monte de árvore. Elas são, na verdade, o coração de culturas, de economias, de crenças. E por séculos foi exatamente assim na África. Só que essa relação tão profunda foi quebrada. Virou um alvo para exploração. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas cicatrizes que essa história deixou para trás. E para começar, tem essa citação que é anônima, mas diz absolutamente tudo. Nossas florestas não são apenas madeira, são nossa história, nossa cultura, nossa vida. É exatamente sobre essa conexão que foi, assim, rompida de uma forma violenta que a gente vai conversar. É um lembrete muito poderoso do que estava em jogo de verdade, sabe? Bom, para a gente conseguir entender o tamanho do estrago, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para uma época em que as florestas não eram vistas como um recurso a ser explorado, mas sim como o centro de tudo. Como é que era essa vida? Então, vamos olhar isso mais de perto. A floresta era literalmente a fonte de tudo. A madeira virava ferramenta, virava abrigo. A diversidade de plantas e animais era a base da agricultura. Mas a conexão ia muito além do material, sabe? A floresta era o centro espiritual, cultural, inspirava a arte, como as pinturas nas rochas, e as crenças que viam a natureza como algo sagrado. Era, no fim das contas, uma relação de harmonia total. E aí, tudo mudou. A chegada das potências europeias virou o jogo completamente. De repente, entra em cena uma nova dinâmica, movida por uma fome insaciável por recursos, que nasceu lá do outro lado do oceano. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Tudo começou lá no século XV, com a Era das Explorações. Portugal, França, Grã-Bretanha chegando na costa da África. Mas o ponto de virada mesmo, o que mudou tudo, foi a Revolução Industrial, ali nos séculos XVIII e XIX. A partir daí, a demanda por matéria-prima, nossa, ela explodiu. E as florestas da África viraram o alvo principal para alimentar as indústrias da Europa. E aqui fica muito claro o choque de mentalidades. De um lado, a visão pré-colonial. A floresta como um ecossistema vivo, uma herança cultural, uma fonte de vida. Do outro, a visão colonial. A floresta era basicamente um depósito de riqueza, uma pilha de matéria-prima pronta para virar mercadoria e gerar lucro. Foi desse conflito de visões que nasceu toda a devastação que veio depois. E o que eles tanto cobiçavam? Bom, marfim. A caça de elefantes atingiu uma escala que nunca se tinha visto antes. Madeiras nobres como mogno e ébano, que eram perfeitas para os móveis de luxo e para a construção de navios na Europa. E, basicamente, qualquer outro recurso que pudesse ser extraído e levado para abastecer as indústrias europeias. Era um motor insaciável. Essa exploração sem freio, claro, deixou marcas profundas e duradouras no meio ambiente. E a destruição foi como um efeito dominó, uma coisa levando a outra. Primeiro, o desmatamento em larga escala, não só para pegar a madeira, mas para construir ferrovias e escoar tudo. Aí, com a terra exposta, o que acontece? Erosão do solo. Depois, sem floresta, os animais perdem seu habitat. Populações de elefantes, gorilas despencaram. E para fechar, até os ciclos de água foram alterados, afetando rios, lençóis freáticos. Foi uma cascata de destruição. Mas as cicatrizes não ficaram só na terra, não. O custo humano foi tão devastador quanto, ou talvez até mais. O tecido social das comunidades foi simplesmente rasgado. Para maximizar os lucros, companhias coloniais como a Royal Niger Company, por exemplo, usaram e abusaram do trabalho forçado. Isso simplesmente aniquilou os sistemas sociais que dependiam daquele equilíbrio com a floresta. E tem um ponto aqui que é crucial a gente entender: o impacto sobre as mulheres. Em muitas dessas culturas, elas eram as responsáveis por coletar recursos da floresta, o que lhes dava um papel econômico e social importante. Quando elas perderam esse acesso, perderam também muito da sua influência. Mas, diante de tudo isso, seria um erro enorme pensar que houve passividade. Muito pelo contrário. A resistência contra essa exploração foi forte, foi corajosa e aconteceu de várias formas, em todos os cantos do continente. Olha só alguns exemplos de resistência armada. No Sudão, teve a revolta mahdista contra o Império Britânico, que não era só uma luta política, mas também uma defesa dos seus recursos. Na Etiópia, a resistência imperial foi tão forte que conseguiu impedir a colonização pela Itália, um caso bem raro que preservou a soberania do país. Na Argélia, a luta foi para defender as terras tradicionais contra os franceses, ou seja, de norte a sul, a resistência armada foi uma resposta bem direta. Só que a resistência não foi feita só com armas.
Às vezes, a ferramenta mais poderosa era a própria cultura. As tradições orais, as músicas, tudo isso virou uma forma de protesto, de preservar a memória. Era um jeito de manter viva a história de como as coisas eram antes e de passar esse espírito de resistência para frente de geração em geração. E aí a gente chega no presente, porque nada disso ficou no passado. Os ecos da era colonial ressoam, e ressoam muito forte, nos desafios que a África enfrenta hoje em dia. Pensa bem, a degradação do solo, que começou lá atrás, hoje contribui para a insegurança alimentar. Os danos ao meio ambiente daquela época são um dos fatores por trás da crise de refugiados climáticos. A perda de biodiversidade continua sendo uma ameaça gigantesca. E no meio de tudo isso existe um esforço enorme, consciente, para reconstruir a identidade cultural africana, para curar essas feridas que foram abertas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem complexa. Como é que um continente consegue curar as cicatrizes tão profundas da história e, ao mesmo tempo, construir um futuro que seja sustentável? Olha, não tem resposta fácil para isso. É uma jornada longa, de cura e de reconstrução. Uma jornada que exige olhar para o passado, entender o que aconteceu, para só então conseguir construir o futuro. É uma reflexão em tanto para a gente terminar.